Oi pessoal, aqui é o Ciro Massi. Eu sou médico psiquiatra e este é meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. O assunto do episódio de hoje é como você pode aprimorar sua resiliência. Bom, do que é que nós estamos falando? O que é resiliência? Esse é um termo que vem da física e refere-se à capacidade que alguns corpos têm de voltar à sua forma original depois de serem submetidos à pressão. Se nós aplicarmos isso para o ser humano, nós vamos entender que resiliência é a capacidade de nós, humanos, enfrentarmos as adversidades da vida, as dificuldades que vão aparecendo no nosso cotidiano e conseguir não apenas sobreviver, mas voltar a um estado de saúde. Para muitas pessoas, pensar em resiliência lembra um pouco aqueles personagens de cinema ou de seriado que enfrentam milhões de dificuldades, eles não precisam comer, não precisam beber, na verdade alguns nem chegam a se despentear, né? Olha, não existe nada mais falso. Na verdade, o ser humano ele precisa de alguns cuidados para enfrentar as adversidades que não tem nada a ver, mas nada a ver com esses personagens dos filmes. A resiliência ela pode ser aprimorada quando você sabe como manter seu corpo em equilíbrio diante dos desafios. Existem então algumas atitudes, algumas coisas que podem aumentar essa sua capacidade de enfrentar os desafios de modo harmônico. Vou dar alguns exemplos. Em primeiríssimo lugar, cuidado básico do físico. Não esqueça que você tem um corpo, não esqueça que você tem um cérebro e que eles precisam ser mantidos saudáveis, principalmente nas situações de desafio. Na prática, isso significa comer alimentos saudáveis, manter o organismo hidratado, suplementar as vitaminas e minerais se isso for necessário, manter uma rotina de descanso, de sono, enfim, cuidar do corpo. Corpo cuidado, evite sobrecarregar ainda mais sua vida. Você já tem os desafios a serem enfrentados. A última coisa que você precisa é colocar mais lenha na fogueira. Então veja quais tipos de problemas você pode delegar, quais você pode resolver depois. Enfim, economize energia. Uma das grandes capacidades das pessoas resilientes é compreenderem que o nosso estoque de energia é limitado e que ele deve ser muito bem administrado nessas circunstâncias. Então, minha sugestão é não ter vergonha de delegar, de deixar para depois o que pode ser deixado para depois. Enfim, não tentar vender uma imagem nem para os outros e nem para você mesmo de que é um super-homem, uma super-mulher, de que deve ser resistente a tudo, de que não é necessário lembrar e administrar a saúde do seu corpo e também da sua mente, já que qualquer sobrecarga de informação, de tomada de decisão nesses momentos de desafio, elas não são adequadas. Você está focado no problema principal. Claro, vai existir necessidade de você decidir sobre algumas coisas. Mas a ideia você já entendeu, é economizar. Ao contrário de enfrentar de peito aberto, como se não fosse resistente a tudo, lembrar desse conceito fundamental. Resiliência se trata de administrar os recursos que são finitos. Esses recursos são tanto orgânicos quanto emocionais. Não é o momento de abraçar o mundo. E, em terceiro lugar, uma estratégia bem interessante para você dar um novo significado para aquele desafio. Em vez de você cair numa armadilha de um estilo de pensamento de vítima do tipo por que eu, por que comigo, que é muito comum quando a gente enfrenta situações bem desafiantes, tente mudar o estilo do seu pensamento para aproveitar a crise de algum modo positivo. Tentar ver de que modo essa dificuldade poderá servir de crescimento pessoal seu ou para os outros. Aí você vai falar, bom, o cara está me enrolando, né?
Aí o Ciro resolveu florir as dificuldades da vida. Olha, não é nada disso. Não estou tentando minorar ou dizer que é uma coisa insignificante. É difícil, sim. O que eu estou me baseando para dar essa opinião é num trabalho de um médico psiquiatra também, chamado Viktor Frankl, que foi um sobrevivente dos campos de concentração. Ele desenvolveu um tipo de psicoterapia chamado de logoterapia, baseado nas suas experiências numa situação de horror extremo, que era o campo de Auschwitz. O que ele percebeu era o seguinte: se ele pensando com ele, né, se eu não conseguir encontrar um propósito nessa minha experiência, eu não vou sobreviver, eu vou morrer aqui. Então ele passou a imaginar alguma coisa que desse um propósito, um sentido para essa experiência catastrófica que é um campo de concentração. Ele ressignificou a sua experiência, imaginando que depois da guerra estaria realizando palestras sobre comportamento humano em campos de concentração, ajudando outras pessoas a se tornarem mais fortes e saudáveis do ponto de vista emocional. Ele não tentou florir a situação dizendo que, olha, não é tão ruim assim, mas ele tentou criar uma imagem mental e objetivos concretos de fazer frente a esse terrível sofrimento, imaginando que estaria aproveitando esse sofrimento para benefício de outras pessoas. Depois da guerra, ele fez exatamente o que ele havia imaginado nos seus dias de prisioneiro, criando uma nova forma de psicoterapia, como eu disse, a logoterapia, que tem como foco exatamente a busca pelas ações e atitudes que podem dar um sentido à nossa vida e, com isso, melhorar nossa saúde mental e aumentar a nossa resiliência. A chave, portanto, é cuidar bem do corpo, cuidar bem da mente, enfrentar os problemas aos picadinhos, não tentar dar uma de super-homem nem super-mulher, tentar não se sobrecarregar com problemas e situações que podem ser delegadas ou postergadas e, finalmente, talvez o mais importante, encontrar um significado pessoal naquela situação. Esse significado pode ser, por exemplo, um acúmulo de experiências que sirva de guia para as outras pessoas ou uma hipótese, como diz o ditado popular, de que aquilo que não me mata me torna mais forte. Então, que aquilo está servindo para fortalecer os seus músculos emocionais, os seus músculos mentais, a sua resiliência. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado.